O termo indústria cultural é cunhado pelos filósofos e sociólogos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer, membros da Escola de Frankfurt, nome dado a um grupo de filósofos e cientistas sociais associados diretamente à chamada teoria crítica da sociedade, que se encontram no final da década de 20. O termo indústria cultural aparece na obra Dialética do Esclarecimento, de 1947, onde os autores analisam a produção e a função da cultura no capitalismo, inseridos num trabalho árduo, pensar filosoficamente a realidade vigente, que estava sofrendo várias transformações, principalmente na dimensão econômica. O comércio tinha se fortalecido após as revoluções industriais ocorridas na Europa, e com isso, o capitalismo havia se fortalecido definitivamente com o avanço tecnológico. O homem havia perdido a sua autonomia. Em consequência disso, a humanidade estava cada vez mais se tornando desumanizada. Em outras palavras, poderíamos dizer que o nosso caro filósofo contemplava uma geração de homens doentes, talvez gravemente. O que passou a reger a sociedade foi a lei do mercado, e com isso, quem conseguisse acompanhar esse ritmo e essa ideologia de vida, talvez conseguiria sobreviver. Aquele que não conseguisse acompanhar esse ritmo e essa ideologia de vida, ficava à mercê dos dias e do tempo, isto é, seria jogado à margem da sociedade. Nessa corrida pelo ter, nasce o individualismo, que, segundo o nosso filósofo, é fruto dessa indústria cultural. Segundo Adorno, na indústria cultural tudo se torna negócio. Enquanto negócios, seus fins comerciais são realizados por meio de sistemática e programada exploração de bens considerados culturais. Um exemplo disso, dirá ele, é o cinema. O que antes era um mecanismo de lazer, ou seja, uma arte, agora se tornou um meio eficaz de manipulação. É importante salientar que, para Adorno, o homem nessa indústria cultural não passa de mero instrumento de trabalho e de consumo, ou seja, objeto. O homem é tão bem manipulado e ideologizado que até mesmo o seu lazer se torna uma extensão do trabalho. Fica claro, portanto, a grande intenção da indústria cultural: obscurecer a percepção de todas as pessoas, principalmente daqueles que são formadores de opinião. Ela é a própria ideologia. Os valores passam a ser regidos por ela. Até mesmo a felicidade do indivíduo é influenciada e condicionada por essa cultura. É importante frisar que a grande força da indústria cultural se verifica em proporcionar ao homem necessidades, mas não aquelas necessidades básicas para se viver dignamente, casa, comida, lazer, educação e assim por diante, e sim as necessidades do sistema vigente, consumir incessantemente. Com isso, o consumidor viverá sempre insatisfeito, querendo constantemente consumir, e o campo de consumo se torna cada vez maior. Nesse sentido, o universo social, além de configurar-se como um universo de coisas, constituiria um espaço hermeticamente fechado. Dentro desse contexto, onde tudo é afetado, o cinema e o rádio não precisam mais se apresentar como arte. A verdade de que não passam de um negócio. Eles utilizam uma ideologia destinada a legitimar o lixo que propositalmente produzem. E por falar em arte, nesse contexto o pop art é visto como infinitamente maior quando comparado a outros movimentos antiquados, onde os artistas se beneficiam inicialmente das mudanças tecnológicas que acontecem ao redor do mundo. E o trilho que colocou os Estados Unidos na linha do trem da pop art foi o deslumbramento que a Inglaterra possuía ao olhar para o país americano. Era pós-guerra na Terra da Rainha e os ingleses vislumbravam prosperidade econômica baseada no American Way of Life. Com isso, um nome surge com força como precursor do movimento na América, Andy Warhol. Warhol imortalizou Liza Minnelli nas suas pinturas e muitas outras estrelas de cinema, assim como empresários e outras celebridades, como Marilyn Monroe. Era ele o responsável por criar diversos mitos e imagens marcantes, contribuindo com a glamoralização
de ícones da cultura norte-americana. Passou, após a década de 60, a se apropriar das ideias publicitárias em suas criações e começa a gerar mecanicamente inúmeras cópias de seus trabalhos através de uma técnica denominada serigrafia. E também passa a concretizar essa produção artística com temas extraídos do dia a dia, como latas de sopas Campbell, garrafas de Coca-Cola, rostos de ícones da indústria cultural. A importância histórica dele e de outros artistas da época está justamente aí. Eles transformaram o significado da arte, subvertendo seus valores, como autoria, originalidade, técnica, autenticidade e vocação, e abriram caminho para as práticas ainda hoje dominantes no cenário artístico. Especificamente, Warhol revolucionou a relação entre arte e capitalismo. Se a arte sempre foi também mercado, a partir dele passou a ser principalmente mercado. O êxito, não apenas comercial, mas também midiático, pois o artista deve ser uma estrela, se tornou o critério exclusivo da qualidade da obra, não sua consequência eventual. Isso explica, aliás, por que a crítica da arte perdeu importância. Ela não tem nada a acrescentar a uma relação que já está dada. É tão inútil quanto buscar um sentido estético no sobe e desce das ações da Bolsa de Valores. É claro que isso tem a ver com um processo de americanização da forma de se fazer e pensar a arte, por um lado, e com a crescente espetacularização da vida promovida pelos meios de comunicação, que torna a imagem mais importante que a coisa em si, e a realidade uma obra de ficção em tempo real. Não foi à toa que ele trocou seu psiquiatra por uma televisão. Quem enxerga em sua obra só como uma crítica à sociedade de consumo não entendeu nada. Eis aí o mundo inteiro forçado a passar pelo filtro da indústria cultural. É a velha experiência do espectador de cinema que percebe a rua como um prolongamento do filme que acabou de ver, porque este pretende, ele próprio, reproduzir rigorosamente o mundo da percepção cotidiana.